eu sou Juliana Pereira e estamos começando o Bom Dia Bio. Essa é uma iniciativa do programa Infobio, programa de relacionamento da Acesso Digital, onde o principal objetivo é o compartilhamento e a troca de informações relevantes entre os nossos convidados. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre transformação e segurança digital, especialmente com o olhar da saúde. Quais são os legados, o que muda no presente e no futuro pós-pandemia? Para falar desse assunto e de outras questões importantes, nós convidamos o médico Dr. Celso Evangelista. Ele é médico formado pela Universidade de São Paulo, especializado em medicina comunitária e também é superintendente médico do Grupo Qualicorp. Eu agradeço imensamente a disponibilidade do Celso e também a audiência de todos vocês que nos acompanham. No último episódio, Celso, nós recebemos aqui a Leila Mello, diretora do Itaú Unibanco. E nós concluímos a nossa conversa, né, até para quem não assistiu, vale a pena, mostrando um pouco a visão de ser humano, de pessoa, diante desse cenário delicado da Covid, da pandemia, né? Nós já estamos aqui no Brasil com 2 meses de isolamento. Enfim, isso tem atingido muito de perto os profissionais de saúde. Você é médico, então eu queria que você abrisse esse programa um pouco com esse olhar muito pessoal, na qualidade de médico, de pai, de uma pessoa profundamente preocupada com a questão da humanização da saúde. Eu sei que você tem isso como um pilar da sua atuação profissional. Me conta um pouco como é que você está vendo tudo isso. Muito obrigado a vocês pelo convite. Eu acho que essas iniciativas, no momento atual, elas são muito importantes, são essenciais. O mundo já vinha passando, porque a gente chamava de essa transformação digital. Talvez essa transformação digital, ela era uma transformação mais da forma como a gente faz as coisas, ou passaria a fazer as coisas, né? Eu acho que ela como se fosse uma pulsão, um estímulo para uma transformação mais de conteúdo. A leitura que a gente está fazendo das coisas, das inter-relações humanas, a maneira que a gente entende os problemas, que a gente lida com os problemas. Essa discussão ela precisa de aprofundar, nós precisamos de começar a discutir conteúdos e visão do mundo. Eu acho que é fundamental. Hoje está um senso comum, né, nas redes sociais, em vários ambientes, que nós estamos passando para um novo normal. A realidade vem um novo normal. Eu, pessoalmente, tenho dito que, quem sabe, o novo normal seja voltar ao normal. Na área de saúde, né, que você atua como profissional e também como um executivo de uma grande empresa, qual será o novo normal na área de saúde? Como você vê isso? Você veja, por exemplo, eu já trabalhei na saúde pública há muito tempo, né? Eu conheço bem as dificuldades que existem, a ideia do SUS, essas coisas todas são coisas assim, conceitualmente maravilhosas, mas a gente nunca conseguiu dar acesso a todo o povo brasileiro ao sistema de saúde. Hoje eu estou na saúde suplementar e consigo também, entendo bem a dinâmica e os problemas da saúde suplementar. Essa relação de receita e despesa para a saúde sempre foi uma aflição no sistema de saúde suplementar e sempre preocupou muito porque as despesas começaram a aumentar excessivamente. Quando você oferece, disponibiliza para os profissionais de saúde, por isso para o próprio médico, vou falar como médico, muitos recursos, quer dizer, a saúde suplementar, ela vive, inclusive, de fazer propaganda disso. Nós temos, aparecem os aviões, as UTIs, essas coisas são caras, né? A pessoa, inclusive, isso inclusive faz parte do marketing para se vender um plano, ter acesso a essas coisas. E isso possibilitou para o médico que atua nesse setor, é o que eu chamo, às vezes, muitos nossos médicos discutiam muito isso, algumas futilidades. Quer dizer, a gente tem excesso, disponibilidade de recursos muito grande, a gente acaba usando aquilo sem entregar para quem está fazendo uso daquilo, ou seja, para o paciente,
o que ele imagina que está sendo entregue, aquelas coisas de check-up, fazer exames em excesso, isso elevou muito o custo da saúde e sem entregar o que ele precisa, que é saúde. Isso nem sempre entrega a saúde. A gente chama isso em medicina de futilidade médica, é fazer aquele exame que não tem sentido. Essa situação atual, ela está mexendo nisso. A gente está vendo, inclusive, curiosamente, uma diminuição, apesar de toda essa demanda pelas UTIs, dos hospitais estar cheios, sabe o que está acontecendo? Os custos estão diminuindo. O grande impacto disso é que a gente começou a racionalizar, através de uma mão de ferro, de uma pressão circunstancial, a rede assistencial começou a racionalizar por uma imposição, por não ter condição de fazer uso da futilidade, começou a usar de uma maneira mais racional os recursos. Ou seja, de fazer coisa importante, eu acho que não, a gente está deixando de fazer coisa que não precisava ser feita, e esse volume é significativo. Agora, tem uma outra coisa, que a gente vai ter que começar a usar os recursos ambientais, os recursos tecnológicos com mais parcimônia, com mais racionalidade. E esse seria um grande novo para a gente. Aproveitando esse gancho bastante profundo que você está trazendo, né, do evitar o desperdício, do uso consciente, racional, né, trazendo isso um pouco para a transformação digital. Eu trabalhei há algum tempo no setor de saúde e, assim, uma visão pessoal é que a transformação digital na saúde ainda é um pouco lenta. E agora, recentemente, nós tivemos aí, por conta da própria crise, a aprovação da telemedicina. Esse sempre foi um desejo antigo, né? Uma facilidade e até mesmo para democratizar o acesso. Né? Muitas vezes você hoje pode utilizar de uma ferramenta de tecnologia para se consultar com um médico em São Paulo sem se locomover. Da sua perspectiva, a telemedicina veio para ficar? Ela vai expandir no mercado? Faz parte dessa questão nossa de uso racional dos recursos à telemedicina? A telemedicina sempre existiu, desde que existe o telefone. Quem teve filho, por exemplo, e tinha um pediatra, e eu conhecia aquela criança, várias vezes uma mãe liga para um pediatra, só a febre dele aumentou, aconteceu isso, o pediatra pelo telefone mesmo prescreve. O que está se falando agora, e que começou a criar uma celeuma que é acima do normal, foi o fato de a gente passar a fazer consulta formalmente por esse mecanismo que nós estamos usando agora. A minha esposa é psicanalista, ela começou a usar esse sistema para fazer algumas sessões muito paciente, inclusive ela atende muitas pessoas de fora. No começo ela tinha uma maior resistência, hoje inclusive ela fala que a sessão por vídeo muitas vezes é muito mais cansativa, ela te exige muito mais foco, ela foca você no processo, no olho. O que fica prejudicado numa consulta por telemedicina é simplesmente o exame físico, uma parte do exame físico. Você não consegue sentir o cheiro do paciente, você não consegue tocar nele para ver se ele está quente ou não. A tecnologia, Juliana, a medicina já usa isso há muito tempo. Você hoje opera com um robô. Então, esses processos na medicina já são usados, às vezes, até em excesso. Eu vejo assim, uma infantilidade achar que quando você coloca proibir de fazer consulta, fazer diagnóstico, você está fazendo telemedicina. Então, você proíbe o médico de atuar, porque se ele não tiver responsabilidade para formular aquele diagnóstico e prescrever o tratamento, então, não é porque ele vai estar presencialmente com o paciente que isso vai mudar. Eu estava observando alguns dados, né? O Valor Econômico publicou que, apesar da crise, agora em meados de abril, nós tivemos um pouquinho de aumento na venda de planos de saúde. Nesse momento de comercialização e de contratação à distância, há aumento de fraude, Celso, dentro da contratação de plano de saúde. A transformação digital, ela possibilita a contratação remota, a conversa remota. Me conta um pouco, isso tem acontecido, fraude?
Quais são os principais tipos de fraudes que você conhece nessa área? O sistema de saúde, o nosso modelo de sistema de saúde, ele é uma lógica igual à previdência. Quer dizer, você tem que... É uma troca intertemporal. Você contribui com o sistema antes, paga, contribui antes, para o dia que você precisar de usar, você ter o seu recurso disponível para você. Você não pode ficar fora, adoecer e querer entrar para usar. Isso caracteriza a fraude médica. É por isso que existe um recurso, uma lógica e uma regra, né, regulatória no sistema de saúde suplementar, que a gente chama de cobertura parcial temporária, ou seja, a pessoa que entra no sistema carregando uma doença pré-existente, ela tem que cumprir um período de 2 anos sem tratar aquela doença. A fraude mais frequente que a gente vê no sistema é a pessoa que é obesa e ela vive com aquilo, não está fora, nunca pagou plano de saúde, ela é obesa e resolve operar, fazer aquela cirurgia bariátrica para tratar a obesidade, e nesse momento ela resolve entrar no sistema para operar, e quer entrar e quer 2 meses para operar. É muito frequente esse tipo de problema, coisas similares a isso. Hoje, por exemplo, a tecnologia tem me propiciado muito a identificar, porque a gente faz um sistema de entrevistas para as pessoas que estão entrando, né, num grupo qualquer, a gente faz entrevista, inclusive, por telemedicina. Eu uso a telemedicina disso há algum tempo já. O que falta muito no Brasil é o que eu chamo de educação sanitária. Nós somos analfabetos sanitários. Há um analfabetismo sanitário terrível no nosso país, inclusive classe médica. O médico especialista, ele sabe muito bem cuidar daquelas doenças, daquelas questões relacionadas à especialidade dele. Mas o médico no Brasil tem muito pouca visão sanitarista, de contexto, de conjunto. Muitas vezes o que está faltando com um pano de fundo em todo mundo, e principalmente na própria classe médica, é essa visão sanitarista, que a maioria dos especialistas não tem. Eu fico imaginando se, por exemplo, utilização de dados biométricos ou biofaciais, um dado muito pessoal, não ajudaria para a construção de uma, vamos dizer assim, de uma tranquilidade, de um banco de dados de informação dessa pessoa que seria útil, inclusive para combater essa fragmentação e essa construção do conhecimento sobre a pessoa. A tecnologia e a transformação digital, ela tem uma capacidade de potencializar os nossos recursos. Essa que é a grande sabedoria. Agora, a gente pode potencializar também tudo de ruim que a gente tem. A energia nuclear é uma solução para um monte de coisa nesse mundo. Só que como ela tem o potencial dela é extraordinário, ela também tem um potencial de destruição terrível. Então, muitas vezes, a gente deixa de usar esse lado bom com medo do lado ruim. O que falta na gente é ter essa consciência. Nós estamos diante de uma oportunidade de aprimorar, de sofisticar a nossa leitura do mundo. A tecnologia nos dá essa capacidade em vários aspectos, inclusive nisso que você está falando, até em termos de segurança. A responsabilidade, a segurança vem muito nessa linha, né, de garantir, do ponto de vista do tomador do dado, os parâmetros legais. E do ponto de vista do consumidor, a tranquilidade, de quem está cuidando, tratando essa informação, está tratando também dentro de um ambiente de segurança. Olha, eu queria agradecer profundamente ao Dr. Celso por esse tempo precioso que ele compartilhou conosco. Ele também tem uma agenda bastante atribulada lá na Qualicorp, está de home office, que eu sei, mas assim mesmo concedeu essa oportunidade desse papo bacana com a gente. Muito obrigada, Celso. Eu que agradeço a vocês e parabenizo pela iniciativa, muito, muito boa, estão de parabéns.